Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, mergulhamos na Europa de 1200 a.C., uma era de colapsos dramáticos, invasões dos povos do mar e o fim abrupto de impérios como o Micênico e o Hitita. Se você ainda não viu esse episódio épico, vai lá dar uma olhada e depois volta aqui. Mas agora avançaremos 200 anos, para 1000 a.C. O continente está se reerguendo das cinzas do colapso da Idade do Bronze, com o ferro surgindo como uma tecnologia revolucionária que torna armas e ferramentas mais acessíveis, sem depender tanto de rotas de comércio distantes. Migrações continuam, culturas se adaptam a climas mais secos e o comércio fenício se expande, conectando o Mediterrâneo de forma inédita. Baseados nesse mapa fascinante que vocês podem ver, vamos explorar cada canto da Europa, destacando povos, hábitos, crenças e as transformações nesses 200 anos turbulentos. Vamos começar pelo oeste da Europa, onde o bronze ainda persiste, mas o ferro começa a infiltrar-se, trazendo inovações em guerra e agricultura. No sudoeste, os iberos dominam grande parte da Península Ibérica, evoluindo das sociedades proto-ibéricas que vimos em 1200 a.C. Agora seu dia a dia gira em torno da mineração de cobre e prata, essenciais para o comércio, misturada à agricultura intensiva de trigo, azeitonas e vinhas. Imagine comunidades inteiras trabalhando nos campos ao amanhecer, com rebanhos de ovelhas pastando nas encostas. São um povo hierárquico, com chefes guerreiros que se exibem em batalhas com espadas longas, agora experimentando o ferro importado dos fenícios. Seus costumes incluem festas comunais com música de flautas e danças circulares, fortalecendo laços tribais. Nas crenças veneram deusas da fertilidade e espíritos da terra, realizando rituais em cavernas sagradas com oferendas de joias e animais sacrificados. Algumas tumbas revelam enterros com bens pessoais, sugerindo uma visão de vida após a morte como continuação da existência terrena. Nos últimos 200 anos, o contato com fenícios intensificou-se, com colônias como Cádiz florescendo e trazendo não só metais, mas também ideias como a escrita alfabética, que começa a influenciar registros locais, tornando sua sociedade mais conectada ao mundo mediterrâneo e menos isolada. Ao norte dos iberos, nos Pirineus e regiões adjacentes, os vascos, ou bascos, mantêm sua identidade única, resistindo a influências externas como poucos. Diferentes dos indo-europeus ao redor, eles preservam uma língua isolada, possivelmente herança de povos pré-históricos que datam de milênios antes. Vivem em clãs familiares nas montanhas escarpadas, construindo habitações de pedra resistentes ao clima rigoroso, onde o pastoreio de ovelhas e cabras é o coração da economia. Pense em famílias inteiras migrando sazonalmente com os rebanhos, coletando frutos silvestres e pescando em rios caudalosos. Seus comportamentos são marcados por uma forte solidariedade comunitária, com assembleias para resolver disputas, e as mulheres desfrutam de papéis proeminentes na herança e decisões, passando propriedades de mãe para filha em muitos casos. Nas crenças animistas, reverenciam espíritos das montanhas e florestas, com rituais que envolvem danças ao redor de fogueiras e sacrifícios simbólicos para garantir boas caçadas. Eles têm como tradição os banhos de vapor primitivos em cabanas quentes, não só para higiene, mas como purificação espiritual. Desde 1200 a.C., eles permaneceram relativamente isolados, mas nesses 200 anos, adotaram ferramentas de ferro de vizinhos celtas, melhorando suas defesas contra invasores e permitindo uma metalurgia mais eficiente, sem perder sua essência independente. Avançando para o noroeste e centro-oeste, encontramos os celto-ligures, uma fusão dinâmica de proto-celtas migrantes e ligures indígenas, ocupando as costas mediterrâneas da atual França e norte da Itália, até os Alpes. Eles habitam vilarejos fortificados em colinas, ideais para a defesa, onde a vida diária mescla a agricultura de trigo e vinhas com caça em florestas densas. Possuem guerreiros habilidosos, armados com escudos redondos e capacetes agora mesclados de bronze e ferro protegem rotas comerciais. Seus costumes incluem banquetes com hidromel fermentado, onde contam histórias orais de heróis ancestrais, fortalecendo o orgulho tribal. Nas crenças politeístas, adoram deuses da guerra e da natureza, com rituais em rios sagrados envolvendo imersão de oferendas para apaziguar espíritos.
Curiosamente, algumas tribos praticavam tatuagens rituais como marcas de coragem, uma tradição que se espalharia. Comparado a 1200 a.C., quando a influência urfielde começava, agora em 1000 a.C. eles veem uma expansão cultural, com cremações em urnas se tornando mais comuns, refletindo uma visão espiritual de purificação pelo fogo e reencarnação, e o ferro chegando via comércio, tornando suas sociedades mais guerreiras e conectadas. Falando na influência urfielde no coração da Europa Central, da Alemanha à Hungria e além, a cultura dos campos de urnas, os proto-celtas por excelência, continua a se expandir. Eles vivem em grandes comunidades agrícolas ao longo de rios férteis, com campos irrigados e rebanhos de cavalos que permitem mobilidade inédita. Imagine vilas com casas de madeira e palha, onde tecelãs produzem lã colorida para roupas ornamentadas, e ferreiros experimentam um novo metal para espadas longas mais resistentes. Suas elites montadas a cavalo lideram o comércio de âmbar com o norte, trocando por sal e metais. Nas crenças animistas, acreditam em reencarnação e espíritos ancestrais, com proto-druidas realizando sacrifícios em círculos de pedra para celebrar estações. Festivais sazonais incluem música de harpas primitivas e danças que unem a comunidade, promovendo harmonia com a natureza. Uma curiosidade é sua habilidade em equitação, que os torna formidáveis em batalhas, espalhando medo entre vizinhos. Nos últimos 200 anos, eles se consolidaram, expandindo para o oeste e sul, adotando o ferro que facilita a transição para a Idade do Ferro, e intensificando migrações que plantam as sementes dos celtas clássicos, com inovações como carruagens leves revolucionando a guerra. Agora, viajantes do tempo, vamos para o norte da Europa, onde o clima rigoroso molda sociedades resilientes e o comércio de âmbar continua a ser uma das rotas mais lucrativas do continente. No extremo nordeste, os povos bálticos ocupam as costas do Mar Báltico e as florestas densas da atual Lituânia, Letônia e Estônia. Esses grupos, ainda em formação como proto-bálticos, vivem em vilarejos fortificados de madeira ao longo de rios e lagos, onde a pesca de salmão e a caça de alces e ursos são tão importantes quanto a agricultura de cevada e centeio em solos arenosos. Coletores habilidosos, eles extraem o precioso âmbar das praias após tempestades. Imagine famílias inteiras caminhando pelas areias frias, procurando essas lágrimas do sol que trocam por bronze e agora, ferro com mercadores distantes até o Mediterrâneo. Seus chefes são escolhidos por mérito em assembleias ao redor de fogueiras. Nas crenças, são profundamente animistas. Reverenciam deuses do trovão e da floresta, oferecendo sacrifícios em pântanos sagrados onde depositam armas e joias para apaziguar espíritos aquáticos. Muitos desses depósitos foram preservados perfeitamente pela turfa, revelando espadas dobradas intencionalmente como oferenda. Usam machados de batalha de bronze com soquetes e nos últimos 200 anos começaram a adotar o ferro, tornando suas ferramentas mais duráveis e suas defesas mais fortes contra incursões de vizinhos. Mais ao leste e nordeste encontramos os proto-eslavos, espalhados por vastas planícies e florestas da atual Polônia Oriental, Bielorrússia e Ucrânia Ocidental. Diferentes dos bálticos, eles estão em plena expansão demográfica após o colapso da Idade do Bronze. Vivem em pequenos assentamentos não fortificados com casas semi-enterradas para proteção contra o inverno rigoroso, cultivando milho painço, linho e criando porcos e cavalos em grande escala. A domesticação do cavalo, herdada de épocas anteriores, agora permite maior mobilidade para caça e pastoreio. São exímios ceramistas, decorando vasos com padrões cordados e incisos que contam histórias silenciosas de migrações. Sua sociedade valoriza a família extensa, com rituais de hospitalidade sagrada. Um visitante sempre recebe pão e sal. Acreditam em um panteão animista com deuses do céu e da terra, realizando banhos de vapor em cabanas aquecidas por pedras quentes, precursoras das futuras banhas eslavas, seguidos de mergulhos em rios gelados para purificação. Enterram seus mortos com bens pessoais, sugerindo crença em uma vida após a morte material. Nesses últimos 200 anos, eles se expandiram significativamente para o sul e leste, absorvendo territórios abandonados após o colapso, e começaram a experimentar o ferro local, marcando o início de uma identidade cultural que florescerá séculos depois.
Descendo para os Balcãs e o sudeste europeu, encontramos os ilírios ocupando a costa adriática e o interior montanhoso da atual Albânia, Croácia e Bósnia. Esses guerreiros ferozes evoluíram das culturas locais da Idade do Bronze, agora plenamente na transição para o ferro. Vivem em castros impressionantes, fortalezas de pedra no topo de colinas, que dominam vales férteis onde praticam pastoreio transhumante, subindo as montanhas no verão com rebanhos de ovelhas e descendo no inverno. São conhecidos por sua habilidade marítima inicial, com barcos leves usados para comércio e ocasional pirataria no Adriático. Seus costumes incluem danças guerreiras em círculo com espadas erguidas e casamentos que ainda preservam o rapto simbólico da noiva como rito de passagem. Veneram o sol e serpentes como símbolos de renovação, construindo tumbas megalíticas cobertas de terra chamadas tumuli, onde chefes são sepultados com armaduras de ferro incipiente, capacetes com chifres e joias de âmbar báltico. Uma curiosidade é sua tradição de tatuagens tribais complexas, marcando status e vitórias em batalha. Desde o colapso de 1200 a.C., eles se beneficiaram do vácuo de poder, expandindo territórios e adotando o ferro mais cedo que muitos vizinhos, tornando-se uma força temida no Adriático. Ao lado, no sudeste dos Balcãs e noroeste da Anatólia, os trácios consolidam seu domínio. Mestres da cavalaria, eles criam os melhores cavalos da época, usados tanto em caçadas reais quanto em batalhas. Vivem em assentamentos abertos nas planícies trácicas, mas seus reis constroem tumbas monumentais cheias de ouro trabalhado, os famosos tesouros trácios. Mineram ouro, prata e cobre em montanhas ricas, trocando com fenícios e gregos por luxos. Seus nobres praticam poligamia e caçadas cerimoniais como prova de masculinidade, enquanto tatuagens sagradas cobrem corpos de guerreiros e sacerdotes, representando o deus cavaleiro-herói que inspira o futuro orfismo. Bebem vinho em rituais estáticos e tocam instrumentos de corda em festas que duram noites inteiras. Nos últimos 200 anos após o enfraquecimento hitita e micênico, os trácios expandiram influência, adotando ferro para armas curvas e armaduras escalonadas, e intensificando contatos com colonos gregos que começam a fundar cidades na costa. Os etruscos, estabelecidos na região central da Itália conhecida como Etrúria, entre os rios Tibre e Arno, emergiam por volta de 1000 a.C. como uma civilização urbana sofisticada, construindo cidades-estado fortificadas como Veios e Tarquínia, onde a vida cotidiana girava em torno da agricultura de vinhas e oliveiras, metalurgia avançada e comércio marítimo com gregos e fenícios. Seus costumes incluíam banquetes opulentos com música e dança, onde elites exibiam joias de ouro e vestes coloridas, enquanto suas crenças politeístas reverenciavam deuses da natureza e do submundo, com rituais de adivinhação através de fenômenos como raios e entranhas de animais. Eles influenciaram profundamente os romanos, transmitindo o alfabeto, arquitetura como arcos e até jogos gladiatórios, e enterravam seus mortos em tumbas elaboradas com afrescos vívidos, refletindo uma forte fé na vida após a morte onde o conforto terreno prosseguia. Os itálicos, um conjunto de povos indo-europeus que migraram para a Península Itálica por volta de 1000 a.C., ocupavam regiões centrais e meridionais como Lácio, Umbria e Campânia, vivendo em assentamentos rurais e vilas fortificadas onde a agricultura de cereais e criação de gado formava a base da economia, complementada por caça e pastoreio em colinas férteis. Seus comportamentos eram marcados por uma sociedade patriarcal e guerreira, com chefes eleitos em assembleias tribais que lideravam ataques e alianças, enquanto costumes como casamentos arranjados e festas sazonais com vinho fortaleciam laços comunitários. Nas crenças, adotavam divindades da fertilidade e da guerra, realizando sacrifícios em altares abertos e usando scripts únicos para inscrições em pedras. Curiosamente, grupos como os latinos, entre eles, fundariam Roma, adaptando alfabetos estrangeiros e transmitindo tradições que moldariam a cultura romana, como elementos de religião e vestimenta. Os sicanos, considerados os habitantes aborígenes da Sicília central e ocidental por volta de 1000 a.C., residiam em vilas montanhosas e vales isolados da ilha, onde praticavam uma agricultura de subsistência com cultivo de grãos e frutas, aliada ao pastoreio de ovelhas e caça em florestas densas, resistindo à influência de colonizadores fenícios e gregos que chegavam às costas.
Seus costumes envolviam uma vida comunal simples com habitações de pedra e barro, e rituais que celebravam a natureza através de danças e oferendas em cavernas sagradas. Acreditavam em espíritos animistas do sol, lua e elementos férteis, possivelmente com deusas da terra como foco, e enterravam seus mortos em tumbas megalíticas. Valorizavam a hospitalidade, com lendas gregas os descrevendo como pacíficos mas resilientes contra invasões. Os proto-germânicos ancestrais dos povos germânicos habitavam por volta de 1000 a.C. as florestas e planícies do norte da Europa, da Escandinávia à Alemanha Central e Países Baixos, vivendo em clãs patriarcais dispersos em fazendas de madeira e palha, onde a caça, pesca e cultivo de cevada e centeio sustentavam comunidades que migravam sazonalmente em busca de terras férteis. Seus comportamentos eram ferozes e leais, com guerreiros que valorizavam a bravura em batalhas, usando machados e lanças de bronze, e elegendo reis em assembleias de homens livres. Nas crenças pagãs reverenciavam deuses como o do trovão e espíritos da natureza, realizando sacrifícios em florestas sagradas para garantir vitórias e colheitas. Curiosamente, sua sociedade enfatizava a linhagem ancestral e a hospitalidade, com mulheres possuindo status, e sua cultura oral transmitia mitos que ligavam a guerra à religião, influenciando futuras tradições nórdicas. Os cimérios, nômades equestres de origem iraniana oriental por volta de 1000 a.C., vagavam pelas estepes pôntico-cáspias ao norte do Mar Negro, na atual Ucrânia e Rússia Sul, migrando em hordas montadas que atacavam civilizações vizinhas como os assírios e urartianos, vivendo de pilhagem, caça e criação de cavalos em acampamentos temporários de tendas de feltro. Seus comportamentos eram agressivos e móveis, com guerreiros habilidosos em arco e flecha a cavalo, enterrados com armas e cavalos sacrificados para acompanhar na vida após a morte. Acreditavam em deuses protetores e espíritos ancestrais, possivelmente com elementos xamânicos, e rituais que envolviam oferendas a divindades da guerra. Eles foram os primeiros a domesticar cavalos para a batalha, chocando impérios com sua ferocidade, e lendas gregas os retratam como invasores míticos, eventualmente expulsos pelos citas, deixando um legado de terror e mobilidade que influenciou povos nômades posteriores. A cultura de Lausitz, florescendo por volta de 1000 a.C. na atual Polônia, partes da República Tcheca, Eslováquia e Alemanha Oriental, consistia em comunidades agrícolas ao longo de rios como o Oder e Vístula, vivendo em vilas fortificadas com casas de madeira, onde cultivavam cereais, teciam lã e praticavam metalurgia para ferramentas e armas de bronze. Seus costumes patriarcais incluíam clãs que caçavam, pescavam e comercializavam âmbar com o sul, enquanto comportamentos comunitários envolviam assembleias para decisões e festas sazonais. Nas crenças animistas, cremavam os mortos em urnas depositadas em cemitérios, simbolizando purificação e crença em reencarnação ou espíritos ancestrais. Considerada um vetor para expansões balto-eslavas, sua sociedade expansiva resistiu a invasões citas, deixando fortalezas como Biskupin como testemunho de inovações em agricultura irrigada e cerâmica decorada, marcando a transição para identidades eslavas antigas. E assim chegamos ao fim da nossa jornada por 1000 a.C., uma Europa em plena transição, onde o ferro começa a se popularizar, antigas culturas se reinventam e novas rotas comerciais redesenham o continente. Obrigado por viajar conosco através desses 200 anos de transformação. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo capítulo da história da Europa. Nos vemos no próximo episódio.